Olá, amigos! Vamos para mais uma contação de histórias. O protesto dos animais. Flávio Colombini, ilustrações, Nando Mota. A linda ararajuba, também conhecida como guaruba ou guarajuba, estava chocando seus ovos no ninho. De repente ouviu um som de motor. Tudo começou a tremer. Ela olhou para baixo e viu alguns homens. Um deles tinha uma enorme e barulhenta serra elétrica e estava cortando a árvore onde ela vivia. Desesperada, desceu e começou a gritar com os humanos, mas eles não lhe deram atenção. Então, ela voou para cima do homem que operava a serra elétrica. Ele ficou bravo, afugentou-a com a mão e continuou serrando, até que a árvore balançou e tombou. Com dor no coração, a guaruba viu seu ninho caindo no chão. Todos os ovos que ela chocara com tanto amor, quebraram-se. A ave começou a chorar de tristeza e resolveu voar para bem longe dali. Do alto, viu um tamanduá-bandeira caminhando e chorando. Ela desceu e lhe perguntou: "Por que você está triste?" O tamanduá respondeu: "Eu vivi aqui, nesta mata, mas os humanos derrubaram tudo. Não tenho mais onde morar. Eu tinha uma companheira que estava prenha. Quando as máquinas destruíram nosso lar, ficamos assustados. Ela fugiu para um lado, e eu fugi para outro. Depois, nunca mais nos reencontramos. Sinto muita saudade dela." A ararajuba voou mais um pouco e observou as ariranhas à beira de um rio. Elas, que costumam ser alegres e brincalhonas, estavam tristes e abatidas. A ave perguntou: "O que aconteceu com vocês?" Uma ariranha respondeu: "Os humanos estão fazendo um garimpo ilegal rio acima. Eles poluem a água com mercúrio, o que faz mal para os peixes, que são o nosso alimento. Nós comemos alguns peixes contaminados e agora estamos passando mal. Ai ai, o que mais esses humanos vão aprontar?" Lamentou a ave. Ela voou novamente, não muito longe dali, encontrou a resposta à sua pergunta. Fogo. A floresta estava pegando fogo. Os humanos estavam fazendo uma queimada para derrubar a mata e usar a terra para agropecuária. A guaruba testemunhou o horror, centenas de animais desesperados fugindo do incêndio, da melhor maneira que conseguiam. As aves voavam, os macacos pulavam e os animais terrestres corriam. A guarajuba viu uma beija-flor brilho de fogo aflita, cuidando de seus filhotes no ninho. A árvore onde ela morava estava queimando, e o fogo subia rapidamente. A guaruba pensou: "Eu não vou deixar acontecer com ela o que aconteceu comigo." Ela se apressou, conseguiu agarrar o ninho em que estavam os dois filhotes e voou para longe dali. A mamãe beija-flor a seguiu. Quando já estava distante da queimada, a guaruba pousou em uma árvore e depositou o ninho em um galho alto, onde os filhotes estariam a salvo. A mamãe beija-flor lhe agradeceu de todo o coração. "Obrigada. Você salvou a minha vida e a dos meus filhotes." Em seguida, a ararajuba voltou para perto da floresta queimada, onde viu vários animais refugiados em uma clareira. Eles tossiam e choravam de tristeza. Naquele momento, a ave tomou uma decisão: iria falar com todos os bichos. Porém, bateu um medo no coração dela, pois achava que os animais maiores nunca lhe dariam atenção. Então, lembrou dos ovos quebrados em seu ninho e tomou coragem. Voou para perto dos bichos, pousou em um galho baixo e começou a falar com todos eles: "Não podemos mais aguentar tudo isso calados." Para sua surpresa, todos os animais pararam para escutá-la. Ela continuou: "Os humanos estão destruindo nossos habitats. Temos que fazer alguma coisa para isso parar de acontecer." "O que podemos fazer?" perguntou o lobo-guará. "Uma vez eu caí numa arapuca e fui capturada por um homem.
Ele tentou me ensinar algumas palavras na língua dele. Uma delas era presidente. Aprendi que o tal presidente é o líder dos humanos. Mais tarde, o homem tentou me vender numa feira. Mas eu consegui escapar. O presidente do Brasil mora numa cidade bem no centro do país. Eu proponho que todos os animais se unam, viajem para lá e façam um protesto na frente da casa dele, exigindo que os homens parem de destruir nossas florestas. Você acha que eles vão prestar atenção em nós? Os humanos nunca deram bola pra gente, protestou o gavião real. O gato maracajá discordou. Eu já vi alguns homens bons. Eles são traiçoeiros. Interrompeu o mico-leão dourado. Eu não confio neles de jeito nenhum. A guaruba perseverou, mas se a gente não tentar fazer algo, isso vai continuar para sempre. Meus filhos morreram. Muitos parentes de vocês já morreram também. A gente vai esperar eles matarem a todos nós? Sua ideia é impossível. Não vai dar certo. Discordou a capivara. Alguém tem uma ideia melhor? Continuou a guarajuba. Ninguém respondeu. É nossa única alternativa. Se a gente não tentar, nunca vamos saber se é possível ou não. A coruja orelhuda falou bem alto. Eu apoio a Ararajuba. Um por um, os outros animais gritaram. Eu também. O coração da guaruba bateu mais forte. Ela ficou feliz por conseguir o apoio dos animais e gritou: então vamos começar nossa marcha agora mesmo. Escondido atrás de uma árvore, um menino indígena, chamado Cauê, observava tudo. Ele nunca tinha visto algo parecido. Uma assembleia de animais de espécies diferentes. O que eles estavam planejando? O menino viu os bichos saindo juntos, em marcha. Depois voltou correndo para sua aldeia. Quando viu os animais marchando, Ararajuba se sentiu insegura. Será que vou conseguir liderar esses animais? Preciso ser corajosa e tentar. Ela logo teve uma ideia e se dirigiu às outras aves. Nós somos mais rápidas que os animais terrestres. O zombeteiro interrompeu. Eles são muito lerdos. Vamos deixá-los para trás e fazer um protesto só das aves. Não, contrapôs a guaruba, nós temos que ficar todos juntos. Só assim seremos fortes o suficiente para atingir nosso objetivo. Minha sugestão é que as aves voem e chamem todos os outros animais para se unirem à nossa marcha. As aves concordaram e logo saíram em disparada para todos os lados. À medida em que a marcha prosseguia, aumentava de tamanho. A anta, o avestruz, o tamanduá-mirim, o macaco-aranha, a jaguatirica, o gato mourisco, o papagaio de peito roxo, a irara, o sagui imperador, o jacu-estalo, o porco do mato, a garça real, o sapo de chifre da Amazônia, o macaco guariba e inúmeros outros animais iam juntando-se ao grupo. Convidados pelas aves, os bichos do Pantanal foram chegando e unindo-se à marcha. Eram jacarés, tucanos, jaburus, cervos do Pantanal e até 2 onças pintadas, o maior felino do país. Uma delas era melânica, também conhecida como onça preta. Mal sabiam eles que a jornada seria repleta de desafios. E o primeiro veio rápido. Começou a chover. A intensidade da chuva foi aumentando até se tornar um fortíssimo temporal. O vento uivava e balançava as folhas. Os raios cortavam o céu e produziam grandes estrondos. Uma árvore enorme caiu perto dos animais. Eles estavam morrendo de medo, encharcados e com frio. Alguns pensaram em desistir, mas Ararajuba os encorajou a continuar. Esse temporal vai passar. Não podemos desistir por causa disso. Depois de 2 horas, o temporal finalmente amenizou e os animais prosseguiram com menos dificuldade. A sussuarana, também chamada de puma ou onça parda, correu atrás da capivara e a agarrou, pensando em comê-la no jantar. Mas Ararajuba foi falar com a predadora.
Por favor, Dona Onça, não coma uma integrante da nossa marcha. Mas eu estou com fome, protestou a Sussuarana. Você é muito rápida. Que tal se você fosse passear pela mata para caçar algum animal que não faz parte do nosso grupo? A onça parda fez cara de dúvida. Por favor? Insistiu a Guarajuba. A onça acatou o pedido, libertou a capivara assustada e correu para caçar na floresta. O gavião real, também conhecido como arpia, resolveu se rebelar contra a autoridade da guaruba. Ele gritou para todos os animais: a Ararajuba é muito pequena. Eu sou muito maior e mais forte que ela. Eu devia ser o líder desse grupo. Mas os animais não concordaram com ele. Foi Ararajuba quem teve a ideia de fazer essa marcha. Ela tem se mostrado capaz de nos liderar, disse o cachorro do mato. Nós confiamos nela, apoiaram o jacaré e a sucuri. Escutem o que eu digo. Vocês vão se arrepender de a escolherem como líder. Retrucou o gavião, insatisfeito. Mas ninguém mais deu bola para ele. A Guarajuba sentiu-se grata pelo apoio que recebeu. A marcha ficou tão grande que foi detectada pelos satélites de monitoramento das florestas. Enviaram um avião para averiguar o que acontecia. O piloto reportou para a base: vocês não vão acreditar, são inúmeros animais movimentando-se juntos. O presidente ouviu a notícia com preocupação. Ele tinha sido eleito com o apoio de grandes fazendeiros e industriais, que visavam lucro acima de tudo e não se importavam com a preservação da natureza. Ele chamou o ministro do Meio Ambiente, que na verdade era um ministro de fachada. Ao invés de estimular a preservação ambiental, ele fazia o oposto, não fiscalizava os madeireiros, garimpeiros e fazendeiros, que desmatavam as florestas impunemente. O presidente o pressionou. Os animais parecem estar vindo para Brasília. O que vamos fazer? Não se preocupe, senhor presidente. Vou impedi-los de chegar aqui. No dia seguinte, muitos caçadores e traficantes de animais se posicionaram onde a marcha iria passar. Eles prepararam armadilhas e ficaram aguardando. Quando os animais se aproximaram, o gato maracajá foi atraído por um pedaço de carne e caiu numa arapuca. A anta pisou em outra armadilha e ficou com o pé preso. Nesse momento, o bando de caçadores começou a atirar nos animais. A jaguatirica correu e mordeu um deles. A onça preta pulou em cima de outro. Foi então que uma flecha quase acertou o caçador que segurava um revólver. Outras flechas e dardos de zarabatana voaram para cima dos caçadores. Eles ficaram morrendo de medo e fugiram correndo de lá. De onde vieram essas flechas? Perguntaram os animais. De trás das árvores apareceram muitos indígenas. Junto a eles estava Cauê, o menino que tinha visto o começo da marcha dos animais. Ele voltou para sua aldeia e contou tudo para os familiares. A história se espalhou, e aquele povo resolveu acompanhar os animais para protegê-los. Eles entraram em ação no momento exato para salvar os bichos do perigo. O gato maracajá e a anta foram libertados. E a marcha continuou, agora ainda maior, com os aborígenes somando-se aos animais. Vários dias depois, eles finalmente chegaram à capital do país. Brasília parou, embasbacada com a multidão de animais que a invadiu. As pessoas ficaram com medo, mas logo notaram que os animais ferozes não avançavam em nenhum ser humano. Os bichos apenas caminhavam junto aos indígenas em direção ao palácio do presidente. Quando chegaram em frente ao Palácio do Planalto, viram que o lugar estava cercado por soldados do exército e por policiais da tropa de choque. O comandante perguntou: o que significa isso? Os indígenas responderam: é um protesto dos animais. Nós viemos para apoiá-los e falar em nome deles, já que não se comunicam em nossa língua. Queremos conversar com o presidente. Não sairemos daqui até ele nos receber.
Depois de uma longa espera, o presidente, com pernas trêmulas, saiu pela porta do palácio. Ele estava acompanhado do ministro do Meio Ambiente e de muitos guarda-costas. Só foi permitido que uma pessoa se aproximasse do presidente. Mas Cauê agarrou a mão do pai e não o deixou ir sozinho. Ararajuba, pousada no ombro do menino, também foi com eles. Em clima de tensão, o representante indígena exigiu que as autoridades brasileiras se comprometessem a acabar com o desmatamento, as queimadas e a mineração em reservas florestais e em terras indígenas. O presidente escutou e declarou que faria tudo isso, com uma condição: que todos os índios e animais se retirassem pacificamente da cidade. Está bem, nós sairemos, concordou o cacique. Nesse momento, o presidente trocou um sorriso de vitória com o ministro. Guarajuba percebeu a desonestidade no olhar do político e repetiu duas palavras que conhecia em linguagem humana: presidente mentiroso. Presidente mentiroso. O político ficou furioso e tentou agarrar a ave, mas ela foi mais rápida e voou para longe dele. Então, o presidente empurrou o índiozinho, que caiu no chão. O pai tentou defender o filho, mas logo foi imobilizado pelos guarda-costas. O menino pulou para baixo da rampa de acesso ao palácio. Uma equipe de filmagem gravou o incidente e transmitiu ao vivo para as TVs de todo o país. Aí começou o alvoroço. Os outros indígenas ficaram bravos e avançaram. Os animais ficaram assustados. As aves levantaram voo. Os policiais tentaram impedir que os nativos avançassem e começaram a usar a violência, dando cacetadas neles. Logo, os animais foram ajudar os indígenas. O lobo-guará mordeu a bunda de um soldado. O gato do mato pulou em cima de outro. A onça-pintada deu um rugido que afugentou diversos policiais. A onça-parda correu atrás de outros, que se borraram de medo. No ar, Ararajuba coordenou todas as aves. Infelizmente, o protesto pacífico não deu certo. Temos que dar início ao plano B, voar e atacar. Imediatamente, as aves voaram para baixo com toda a velocidade. Guarajuba ordenou soltar bombas. Então as aves fizeram cocô bem em cima do presidente e sua turma. O primeiro pelotão subiu, e outro grupo de aves desceu, soltando suas bombas melequentas. O presidente e seus asseclas ficaram totalmente cobertos de cocô. Alucinado, ele ordenou: atirem nesses animais. Os policiais começaram a atirar com balas de borracha e a jogar bombas de gás lacrimogênio para dispersar a multidão. Os felinos avançaram e morderam os braços deles. O urubu-rei voou sobre um soldado e roubou a espingarda dele. O muriqui, maior macaco das Américas, pulou rápido e arrebatou o rifle de um policial. A anaconda se enrolou em um sargento e o espremeu até ele soltar a arma. O cervo deu chifradas, o avestruz deu bicadas, e o ouriço cacheiro, com seus espinhos afiados, espetou vários soldados. O gambá fez xixi nos pés de um guarda, que quase desmaiou com o fedor. O jacaré deu uma mordida e arrancou a calça de um tenente, que fugiu só de cueca. Um ratinho se infiltrou dentro do uniforme de um militar e Nhaque mordeu-o naquele lugar. Porém, os animais não estavam dando conta da grande quantidade de soldados. Então Ararajuba gritou: insetos, atacar! Enxames de abelhas, vespas, marimbondos e moscas, que tinham passado despercebidos até então, partiram para o ataque. As ferroadas dos insetos deixaram os soldados loucos. Gafanhotos e moscas avançaram na boca, no nariz e nos olhos dos policiais, que não conseguiam mais enxergar nem respirar. O cachorro do mato, o cachorro vinagre e outros animais trouxeram um exército de pulgas. Elas pularam nos soldados, que começaram a se coçar desesperados. Logo depois, todos os cachorros selvagens também atacaram com suas mandíbulas afiadas.
A onça preta avançava ferozmente nos policiais que ousavam bater nos indígenas. Com seu estilingue, Cauê atirou uma pedra no guarda-costas e libertou seu pai. Então, o presidente pegou a arma do guarda-costas e começou a atirar na direção dos animais. Um tiro acertou a onça preta. Depois, ele apontou para o gavião real, que se aproximava. A Ararajuba voou rápido e, com suas garras, arrancou a pistola da mão do presidente, salvando o gavião. No mesmo momento, Cauê acertou uma pedra na cabeça do presidente, que então foi derrubado pelo cacique. Foi assim que os animais e os indígenas venceram toda a guarda presidencial e deixaram centenas de soldados rendidos. Todo cagado e machucado, o presidente se viu cercado pelos opositores. Ele começou a chorar e disse: "Eu me rendo, eu me rendo. Confesso que fui um péssimo presidente, me perdoem, por favor. Vou melhorar daqui em diante, eu prometo. Não vou mais deixar ninguém tocar na nossa natureza." Os indígenas não sabiam se acreditavam nele ou não. Em instantes, uma multidão de pessoas aproximou-se. Eram os habitantes de Brasília, que se indignaram ao ver na TV as atitudes do presidente. Eles saíram para protestar e logo começaram a gritar: "Senhor presidente, proteja o meio ambiente. Fora, seu incompetente. Queremos um novo presidente." O político ficou morrendo de medo da multidão, e os nativos o deixaram voltar para dentro do seu palácio. Médicos vieram para cuidar dos indígenas e dos soldados feridos. E veterinários trataram os animais machucados na batalha. Algumas crianças, que estavam protestando com seus pais, aproveitaram para chegar perto e acariciar os bichos selvagens. A Guarajuba se admirou ao ver que existiam tantos seres humanos que eram bondosos com os animais. O gavião real se aproximou da Ararajuba e disse: "Obrigado. Quando o presidente ia atirar em mim, você salvou minha vida. Queria me desculpar por ter questionado seu potencial. Você é uma grande líder." A Guarajuba sentiu satisfação. A missão estava cumprida. O protesto atingiu o objetivo. Os animais e os indígenas conseguiram chamar a atenção dos governantes e da população. Logo depois, veio uma péssima notícia. Os veterinários tentaram salvar a onça preta, que tinha levado um tiro, mas eles não conseguiram. Todos lamentaram a perda. Os indígenas a enterraram no gramado em frente ao Palácio do Planalto, para o presidente nunca se esquecer dos animais que morrem devido ao seu desgoverno. Ao anoitecer, os animais e os indígenas resolveram partir de volta para a floresta. Naquela noite, os protestos da população se espalharam por todo o Brasil. No dia seguinte, o presidente, que ficou com sua popularidade reduzida a quase zero, foi obrigado a renunciar. Todo o povo fez festa nas ruas. Os indígenas e os animais também comemoraram. Por fim, todos voltaram para seus habitats, tristes pela morte da onça preta, mas alegres com a estrondosa vitória que alcançaram. Ararajuba queria ficar feliz, mas não conseguia, pois no seu coração ainda permanecia a dúvida: será que o próximo governo vai realmente respeitar a natureza? Se gostou, curta, inscreva-se e compartilhe o canal.